Nem Adult Swim quer lembrar desse show. Cara, o cara deixou todos os timestamp. Perfeito. 25 minutos. 25 minutos. Vale Hoje eu queria colocar em 1.5? 1.25? 1.25 pode ser. Velocidade de reprodução 1.25. falar sobre Xavier The Renegade Angel, um show esquecido da Adult Swim. Porra, eu conheço essa porra! É tipo hiper infame por ser ruim. Um show muito estranho, que muitos fãs da Adult Swim até esqueceram ou nunca viram. Um show que muitos descrevem que é como usar ácido e assistir alguma coisa, um negócio muito estranho, é uma fórmula muito revolucionária, não tem uma história fixa, não é construído de uma maneira linear, é uma coisa genial assim. Continua com o humor ácido e com as piadas pesadas, né, comuns da Adult Swim, de todos os shows que eles já fizeram, mas é diferente de tudo que eles já fizeram. Welcome to the U.S. Army. How can I help you? I need some of that disease you guys invented. Crack? The other one. AIDS? That's the spice. E foi um show que fez Esse é o tempero. até ele ser achado por fóruns da internet, tipo no 4chan ou Reddit, onde criaram grupos que gostavam desse desenho. E aí foi se criando um culto na internet de Claro que tinha que ser no 4chan. que gostavam desse show, e aí foi aumentando ao longo do tempo, sendo que quando ele lançou foi um total fracasso. Passava tipo na madrugada do Adult Swim. Cara, eu não sei se muita gente vai ter essa falsa nostalgia, porque pra mim tem. Que é de entrar no site do Cartoon Network gringo, que é o cartoonnetwork.in, só pra ver o jogo em Flash da semana. Que a Cartoon Network gringa tinha mais jogo em Flash do que a BR. Acho que tinha 2 jogos em Flash por semana, e a BR tinha 1 jogo em Flash por semana. Daí por semana, os 2 jogos em Flash da gringa, eu jogava meio que capingando no inglês, e sempre tinha um desenho estranho na época. Eu nem sei, provavelmente não existe. Cartoon Network US. Cartoon Network US Home. Não vai ter por causa do Flash morreu também, né? Cara, tá tudo bizarro. Será que tem no Wayback? Cadê aqui? Wayback... Oh, porra. Wayback Machine. Será que tem no Wayback Machine? Wayback Machine. Aqui. Porque se tiver, eu talvez esteja recordando parte da minha infância. Isso se a logo YRL tiver certo também. Bem que a Cartoon Network faliu, né? Então meio que não temos muito... Opa, tá muito grande. Pronto. Deixa eu ver... 2012, talvez? Não, 2013, 14. 15, menos de 15. Deixa eu ver aqui. Um snapshot. Caralho. Não era essa aqui que eu via. Mas não tá então, tá até interessantezinha. Deixa eu tentar avançar pra 2016, talvez. Não, 2000 e... 2015... 2017, talvez? 17 eu tinha quantos anos? Acho que... Porra, o site não mudou por muito tempo. Deixa eu ir pra games, se carregar. Ah, não, porra, é Canadá. Por que tá no Canadá? Será que se eu colocar... o S... vai? Go. Acho que eu tô me desvirtuando muito do assunto, né? Bora pro... coisa aqui. A proposta da série é ser totalmente diferente de tudo que você já viu, sendo uma coisa totalmente fodida, a estética ser fodida. O personagem principal é um ser antropomórfico com um braço de cobra, homem-pássaro, esquisitão, e ele basicamente é um cara muito burro, que não sabe de nada, que só causa problema, mas acha que é bom. É um egocentrismo, assim, nível 1000. A dead child is like pudding. The proof is in the fact that he probably looked like pudding when he got hit by that car. Ela estreou em 2007, foi criado por Vernon Chatman e Conceito. John Lee, e um detalhe, que é o Vernon Chatman que criou, ele dubla o Xavier, né, que é o personagem
principal, ele fez o Toalhinho em South Park, a voz é totalmente diferente, tá ligado? Só falei isso porque é um detalhe interessante. Com essa explicação, bora partir lá pros primeiros episódios, que é muito mais fácil de explicar, porque não tem como explicar essa série, não tem personagem fixo, os personagens mudam, o único fixo é o Xavier. E pra entender o quanto ele é uma praga, tem que assistir. O episódio já começa com ele se perguntando o que é a vida de um jeito bem idiota assim. Ele fala What doth life? What doth life? Aí depois ele já é espancado por ser um bicho bizarro, uma coisa que se repete em todos os episódios. Todo mundo fala, você é um esquisitão, vou te espancar agora. Aí começa a espancar ele sem força. Stay away from that weirdo. Aí ele pergunta pra um PC, né, What doth life? O que é a vida? E o PC buga de tão idiota que a pergunta e ele fica um loop infinito. What doth life? Aí uma mulher chega e ele não se contém em tornar a vida dela um inferno. Ele conta sobre o passado dele. Life. You could say it started when I was a kid. Like most folks, I've always been different, but not like the others. Other kids could be cruel. Cara, por que o pai, sei lá, dessa criatura é o T-1000 do Exterminador do Futuro? Todo o Mercúrio. Different, but not like the others. Other kids could be cruel. They'd call me names. Chimp. Nesse app ele também começa a trama dele procurar o assassino do pai dele, que é ele. Mas ele não sabe. Que é ele? Oh, isso é conceito. Isso é conceito. Você matar seu próprio pai e não saber procurar o assassino dele. Xavier, tá ligado? Tipo, o cara é chatão. Aí o Xavier, assim... É o mesmo conceito do... Quase o mesmo conceito, pelo menos do... Qual o nome? Do Beelzebub de Shumatsu. Agora pra pensar. Ela tá caminhando, ele acha que uma caminhonete vai atropelar ela. Só que a caminhonete tava a metros de distância da mulher. Os caras da caminhonete falam que vai pegar os PC com o vírus da cidade e enterrar. Mas o Xavier ama a mãe natureza, né? E fala pra jogar no rio. Aí todo mundo se contamina com o vírus e todo mundo fica num render de PS1. Aí o Xavier, gênio do jeito que ele é, ele fala que tem que infectar as pessoas com o vírus do humano pra deixar elas de volta ao normal. O vírus do In humano. the water. What are you doing here? If the computer virus is infecting people, then I need to get a human virus to infecticide the computer. Ele pega um galão de AIDS e um cara na rua pega o galão dele e bebe, porque ele é uma criatura muito estranha. Um galão de AIDS! E o cara morre brutalmente. Então a situação piora. Cara, AIDS não mata, exatamente. A AIDS só literalmente desliga seu sistema imunológico. Aí que o PC, depois da pergunta do Xavier, criou uma simulação mundial pela busca da resposta. Basicamente virou um vagabundo que, igual o Xavier mesmo, caminha por aí procurando respostas aleatórias de perguntas como essas. E aí fudeu tudo. Now's not the best time, but your brother died of a shameful lifestyle choice. Ele pega as entranhas de um cachorro, o braço de uma mulher e faz uma flauta indígena mágica e tudo volta ao normal. Só o braço Faz da mulher. sentido. E depois ele come o universo. So maybe we are just blips in a void of nothingness. And now, it's time for me to walk away. Walk away. Walk away. Walk away. Walk away. E o cara mostra a peça pra ele. Esse é o nível do desenho. Ah, Xavier. Xavier é foda. Ele começa caminhando no episódio 2, falando coisas imbecis e acha um mosquito. Ele meio que faz uma quiropraxia no bicho e os caras já chegam pra chamar ele de aberração e espanca ele, né, como sempre, como em todo episódio. E nisso o mosquito mata os dois como agradecimento, né? E antes de morrer, ele Caralho. tem os filhos na cabeça do Xavier. Depois ele caminha como se nada tivesse Na acontecido. cabeça? Mais um dia normal. E chega num beco onde uma criança tá toda estourada, tá chorando. A situação tá complicada. Nisso ele fala que uns caras do cartão mexicano bateram muito nele, assim. E ele não pode mais ser um mascote. Por que isso aconteceu, eu não sei, não explica. O Xavier se oferece pra ser a fantasia dele. I could be your costume. Do you think you can fit inside me? Aí ele vai pra uma competição. Pera, o quê? E manda uns movimentos, assim, bem loucos mesmo. E todo mundo ama ele agora, tá ligado? Depois dessa performance. E apesar do moleque tá dentro do esgoto, todo mundo acha que ele é o Xavier, que ele tá por dentro daquela fantasia escrota. Aí a gangue pega o Xavier, que eles acham que é o Percy, o moleque, né, que tá no esgoto, e pedem desculpa por antes. E convidam ele pra entrar na gangue. You did good, Percy. Sorry for beating you up before. I can take it. I'm tough enough to join your little gang. Nobody's ever survived our initiation. Come give it a try. Here's my card. Passa um flash Ninguém sobreviveu à iniciação. Como vocês sobreviveram? Como vocês estão aqui, primeiramente? moleque do mestre dele se fingindo de morto porque não aguentava mais ele, moleque insuportável, e depois ele volta pra falar pro meninão lá que tá no esgoto que todo mundo ama ele agora. I did it. You were a hit. Everyone loves you now. You even have a girlfriend. Really? Is he disabled? Ele sai de lá depois de Ele é deficiente! se parar de respirar, né, pra distrair ele, né. O Xavier aparece na casa da gangue lá que convidou ele na competição, e depois de passar pela primeira fase, que era só aparecer, ele tem que desviver o entregador A primeira fase é aparecer. de pizza quando ele chegar. Maldades insanas. Aí, ele dá $20 pro entregador de pizza pra ele começar uma vida nova e sair da cidade. You are supposed to. Por quê? Por quê? Tá, isso aqui foi de 0 a 100 muito rápido. Eu gostei. Be dead right now, but here, $20. Get out of town and start a new life. I killed him hard, pulled out his heart, and showed it to him, and he was like,
Nice. E o entregador volta pra entregar um pão que ele esqueceu, se passando por um fantasma. I know I'm dead, but I forgot to give you your cuckoo bread. Oh, cuckoo. You got a ghost to bring us cuckoo bread. Aí ele vira o chefe da gangue por fazer um fantasma entregar pizza, que eles veem como um ato de muita crueldade. Ele matou o cara e ainda fez o fantasma do cara. Não queria se libertar e ir pro céu, mas sim, fez o fantasma do cara ir entregar pão. Aí todas as atividades criminosas da gangue são substituídas por coisas boas, que o Xavier fala que, vamos fazer umas coisas diferentes aqui, que são mais malignas ainda. Só que O cara tem heterocromia, que merda. totalmente de boa. Antes, eles pichavam a cidade inteira, colocando as tags deles. Hoje eles só pintam tudo de branco. Well, Wednesday night is Tag Tuesday, where we paint our tag all over town. I propose a new logo tag. Solid white. Minimalista. Antes eles guardavam Minimalista. droga. Hoje eles jogam tudo no vaso. Agora eu reparei, todo mundo é mexicano. Eu não questiono porque um americano faria todo mundo de uma gangue mexicana, mas mesmo assim. Olha que melhoria. E aí eles se abrem um com os outros, e o chefão fala que adestrava poodles em segredo. I never wanted to be a vato. I just want to groom and train poodles. I secretly groom and train poodles. Are you guys messing with me? Whenever you turn your back, I secretly groom and train poodles. Watch, turn your back. I'm doing it. I'm doing it. I can't see. My back is turned. Passion. This is what gangbanging ought to be about. Aí eles falam que vão fechar a gangue porque todo mundo gostava de adestrar poodles em segredo, e essa era uma paixão aí entre eles, mas não dá certo, já que eles não podem fechar a gangue porque o chefão, o Shine, começa a cobrar a droga que eles tinham jogado tudo no vaso. O traficante, né, o Shine, o chefão, é o Fred Mercury prateado, só que de platina. O Fred Mercury. Doidinho mesmo atrás das drogas. Aí os poodles que eles adestravam saem de um container, começa a descer a porrada no chefão assim com força, e eles espancam o Xavier, né, igual todos os personagens da série. Os mosquitos do início saem de dentro do cérebro dele e começa a descer a porrada no chefão e joga ele pra derreter na lava, já que ele era de platina. Aí eles fazem um centro pra treinar poodles com a platina do corpo do chefão. O Xavier, ele se apaixona pelos mosquitos, mas eles gostam mais do Percy, e aí acaba. And now I ramble forth on my endless journey to be the greatest AIDS spreader of all time. O maior. O maior espalhador de AIDS de todo o país. Por quê? No episódio 3, ele bate a cabeça numa placa e na cidade ele acha um bando de bebês. Na cabeça louca dele, ele acha que eles foram abandonados porque não tinha ninguém ali, apesar da mãe tá bem do lado. Tá tipo 30 centímetros. My God, what brand of monster would abandon a childling? Go on, son. Your brand new bike is just behind that tree. Go on. Really? So long, weirdo. Aí ele sequestra as crianças achando que tá salvando elas, a mãe fica desesperada e o Xavier leva os bebês pro esgoto, como uma bela casa pra eles. Welcome home, kids. It doesn't look like much, but these sewer walls were built with love. You can taste it. Aí ele fala que vai ter que ser pai e mãe das crianças, como se ele não fosse doido o suficiente. Reclamando meu título. I'll have to be both mother and father to you kids, which means I'm gonna be doing some things to myself you're not gonna wanna see. And one day, you're gonna walk in on me doing it. E passa um flashback do sensei dele sendo um maníaco, igual sempre. Acho que ele nunca foi bom. E depois ele fala um monte de merda pros bebês assim, coisas aleatórias. E a mãe começa a gritar fora do esgoto procurando os bebês. E o Xavier mesmo aí, ele não percebe que é ele que roubou os bebês. Pra ele é um herói. Ele amamenta os 6 bebês de forma grotesca, com os 6 amigos dele. E o que sobra, sem conseguir pegar, né, que eram 7 bebês, a cobra come ele. A mãe cobra dele come ele. Ele tenta contar uma história nojenta, mas só ele vomita, a cobra não. E aí ele só esquece que o bebê foi comido mesmo e bola pra frente. Ele acha um cartaz que dava $200 pra quem achasse os bebês, aí ele fica interessado. E ele vai pra casa da mulher que perdeu eles. Ele quebra tudo e só piora a situação, não ajuda em nada, até porque é ele quem roubou. Those sickos who stole your baby left a ransom note, but your friendly neighbors are wandering through. Os doentes que roubaram o seu bebê deixaram um bilhete de resgate. Cara, é muito conceito esse desenho. Master is on the case. Aí ela fala que perdeu eles no parque, e como um bom detetive espiritual, ele vai pra lá. Is this a nightmare? A nightmare? Where's your husband, the so-called father? He died during childbirth. Aí ele lembra que o mestre Ele morreu durante o parto, eu ouvi isso, mas porra. ensinou que pra achar alguma coisa você tem que ser esse alguém. E depois Cara, o marido morreu durante o parto. Agora que eu parei pra pensar. faz coisas com ele. Aí ele acha que o próprio caminho. Cara, escalou muito rápido, pera aí. Ele deixou cair. E fica chocado que o louco sequestrador maluco sabe tudo sobre ele e seus desejos malucos reprimidos. My God, he knows who I am. He knows my every fantasy. But I am hot on your trail, sicko. You can feel my hot breath on your neck. Ele fala meia hora de nada e lembra do bebê no esgoto. Who's hungry? I never thought you'd ask. Snakehand says, "Moving down, hey baby." Snakehand, you promised. Look, someone left you a world's greatest dad trophy. Snake tricks. Wow, really? Snakehand! Depois disso, ele se sente com energia para procurar os bebês desaparecidos e tem a ideia de farejar com os cachorros. Aí ele acha uma trilha e vai pros esgotos, onde eu começo a questionar o quanto esse personagem é imbecil. I got you now. Got you now. He doesn't have me.
I got him trapped. Listen, you're trapped. You're trapped. Police! Who's in there? Is it a baby killer? Ooh, Frittata, the cops are gonna think that these are the missing babies, that I'm a kidnapper. It's the perfect frame-up. Aí ele decide que Meu Deus. Que merda. Eles vão achar que eu sou o sequestrador. Armaram pra mim. a cobra manda tudo pra dentro. E depois se autocome, porque ele meio que vai virando um bebê ao longo que ele vai comendo. Aí ele vira uma super criança e levam ele pra cadeira elétrica. You're going away for a long time, Bliss, baby. I forgive you. You can put me to death, but you can't put me to life. For we are all brothers, 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 brothers. Depois ele vira um ovo, da onde o Xavier sai, infelizmente. Aí o episódio acaba, com algumas frases lindas do nosso ídolo protagonista. Sorry, babe. I'm a rambler. I'll put some babies in your butt someday. Close your Eu mouth. boto alguns bebês na sua bunda algum dia. Essa é uma frase... É muito questionando se é um convite masculino pro parceiro fazer anal. Eu boto uns bebês na sua bunda algum dia. É a melhor frase de efeito que eu ouvi hoje. Eu acho que só perde pra anterior de eu vou me tornar o maior espalhador de AIDS do país. Então, depois desses 2 episódios já dá pra entender o que é isso. Eu ainda vou falar de mais 2 episódios, mas agora no meio do vídeo eu quero fazer uma comparação com outros desenhos da Adult Swim, porque é muito diferente você pensar. Por exemplo, as animações da Adult Swim, elas seguem meio que esse padrão que é muito difícil você assistir, tipo, 20 episódios seguidos, porque é uma fórmula muito estranha e muito, sei lá, enjoante, tá ligado? Alguns shows deles. Os shows deles que mais estouraram são esses que eles tentam realmente fazer uma história e ser algo assistível. Por exemplo, Smiling Friends. Smiling Friends estourou por causa disso. Tiraram grande parte das piadas nonsense e o fator ácido da produção do desenho, o fator drogas, tiraram isso e fizeram Smiling Friends. Foi um grande sucesso, pô, não tem como negar. E também é a mesma forma de Rick and Morty, tentar fazer realmente uma história. Por mais que Smiling Friends não seja tão Rick and Morty é da Adult Swim? Eu acho que é, né? de Rick and Morty assim, é meio que parecido, são segmentos ali não tão distantes. Tentaram realmente fazer uma história, isso eu tô tentando explicar. Aí tem, por exemplo, outros igual Aquatin. Aquatin é um episódio de 10 minutos cheio de punch, sem muita construção, só punch, 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 punch. O Shake sendo filho da puta, o Batatão sendo esquisito. Por exemplo, comparando com ele, mano, Xavier consegue pegar muito mais pra esse lado da piada. Xavier é só punchline, eu nunca vi algo assim, que é só punchline, não tem construção, é só punchline. Em uma cena você pega tipo 5 piadas, eu vi gente tipo no Reddit comentando, não, mano, sempre que eu reassisto eu pego uma piada nova, porque em 10 segundos ou 30 são 10 piadas, 5 piadas. Aquatin dá pra você pegar aí no ritmo, tá ligado? Mas é muito diferente. O fracasso dele, né, é bem justificável, não é nenhum mistério. Assistindo dá pra você perceber por que fracassou. Ainda mais naquela época, 2007, ninguém tava preparado pra isso. Ninguém queria assistir isso de madrugada na TV. Até porque é muito estranho. Entre qualquer outro show da Adult Swim e esse, você prefere um que você já conhece. Porque, nossa, é estranhamente profundo o Xavier, tá ligado? Mano, pera. Ele tá escravizando tornados pra colher algodão. Ele tá escravizando o Saci. O maluco tá escravizando o Saci. E o Saci se matou. Bate em críticas sociais fortes. E ninguém quer essas críticas sociais, assim, cruas na cara, tá ligado? Do nada, assim, o cara tá tentando dormir às 3 da manhã e fica tomando crítica social na cara, não é da hora, não. E, mano, ao mesmo tempo ele é muito idiota. Então você não sabe o que esperar. Cada episódio parece horas. É tipo, é bizarro. 10 minutos de episódio parece 2 horas, mano. Parece 4 histórias juntas. Se você comenta de qualquer episódio com uma pessoa, impossível ela lembrar de que episódio que é. É tão ruim que Exatamente, é tão Só de ruim um que episódio, Você engraçado. pode contar, tipo, pra outro gato. Mano, esse episódio de Xavier acontece isso, isso e isso. Você pode contar uma trama só das 5. É tipo tentar explicar um episódio de Jojo, praticamente. Aparece no episódio. Então não tem como você descobrir por uma trama qual episódio que é. Você vai ter que assistir. O maluco vira uma deidade hindu. Que você achou engraçado pra rever. E isso fode completamente com quem quer reassistir a série. Porque tem episódios que são muito ruins, episódios que são muito bons. Mantém uma consistência ali, mas tem episódios que, indiscutivelmente, são bem melhores. E o ritmo dos episódios é esse negócio bizarro. Impossível saber quando vai terminar. Impossível saber quando começa uma nova trama. É um negócio totalmente não linear. Às vezes, um episódio ele começa no local normal e do nada vai pra um flashback da cabeça do Xavier. E aí a história continua no flashback da cabeça dele, como se fosse o mundo real. Então coisas novas acontecem no passado do flashback dele. Então não dá pra você saber o que vai acontecer. É impossível você adivinhar quando o episódio vai acabar, porque acaba do nada. Se você não vê aquela barrinha lá de tempo, tá ligado? É impossível, sabe? Mas é muito bom. É um desenho assim genial. Não dublaram, então é foda de entender tudo que eles falam. Mas é isso. Bora aí pros próximos 2 episódios, que eu já tô me estendendo demais aí. No episódio 4, ele tá andando no deserto como todo...
Vivo isso todo dia e os caras não entendem. Os episódios, né, pensando em coisas malucas como sempre, e na maioria das vezes são coisas bem sem sentido, e eles usam palavras assim bem undergrounds do dicionário americano. Depois ele passa o pé dele na cara de um homem pra mostrar que é o fodão. Aí o cara Ele tá fazendo carinho com o pé. fala que a loja dele é um fracasso, né, que era um dono de loja que ele passou o pezão na cara dele. Ele mostra a loja e o Xavier fala que vai ajudar ele, pra infelicidade do proprietário. Aí ele mostra a Pra loja, infelicidade. os animais bizarros que ele vende. Aí o Xavier fala que tem que imaginar o sucesso da loja pra atrair essas energias positivas. Mas só que como o Xavier é um imaginador profissional, ele passa a visão pro dono da loja, que literalmente ele não tá falando de imaginar pra atrair energias não, ele tá falando pra imaginar. As imaginações vão comprar pra ele. Aí dois caras imaginários que ele mesmo imaginou roubam o dono da loja. Ele mesmo imaginou os caras assaltando a loja. É o Shadowboxing! O cara luta com Shadowboxing! Follow my lead. You empty out the register or your man gets dead. He doesn't need this money. He's got the power of positive thoughts. Tá ligado? Olha isso, o cara imaginou tudo importante. Se ele não tivesse imaginado, não tinha roubado. Aí o cara fala que a família dele vai morrer de fome, que não tem dinheiro nenhum. E o Xavier, né, como um belo ajudante aí, ajuda ele a visualizar um ricaço entrando na loja. Nem pra ajudar a visualizar dinheiro. Aí a criança fala que quer um Xavier de animal, e ele dá o dinheiro da venda dele pro dono da loja. Talvez a única coisa boa que ele fez ao longo de 2 temporadas. Aí o Xavier fala que vai ensinar o moleque Esse desenho teve 2 temporadas. a espiritualidade e tal, igual o mestre dele fez com ele, apesar de que o mestre dele fazia tortura com ele, mas acaba que o Xavier vira um escravo. Aí ele lembra que o mestre dele ensinou ele a bater com a mente e não com os punhos, então ele entra numa pira que ele tá controlando o moleque com a mente, mas na verdade ele tá sendo escravizado o tempo inteiro. Então o moleque tá montado assim em cima dele, usando ele de cavalo, e o Xavier tá falando: ele está comendo na palma do meu cérebro. Now I've got him eating out of the palm of my brain. Would you treat your grandmother this way? Oh, grand idea! You dress up like my dead grandma. Ele se martela, e o moleque fala que a dor é um mito, que ele nunca sentiu, que é verdade, mesmo com o Xavier morrendo do lado dele. Aí o Xavier lança ele pra um flashback que dura 6 meses. É disso que eu tô falando, dos flashbacks. O flashback é cabuloso. E lá ele tem que viver igual animal, comendo casca de árvore e carne de bisão crua. E aí o moleque fica traumatizado e percebe que a ganância dele era bem escrota. E vira vegano. Aí o molequinho fala que o pai dele também é ganancioso com sua porra. E o Xavier fala que vai injetar sangue de índio nele, pra ele ficar mais humilde, talvez. Aí o pai dele Sangue de índio! Vai injetar sangue de índio! E ele pega o sangue de uma cova. por causa do sangue do índio. Aí ele continua se injetando com esse sangue pra ficar mais rico, tá ligado? Que ele acha que o sangue do índio faz as vendas do cassino aumentarem, a vontade dele de gerenciar o cassino aumentar. Aí o sangue de uma tribo começa a chover, e uns negócios de petróleo lá, e o caos começa, já que o pai dele era dono. O sangue de um índio é extraído com petróleo. Desse negócio de petróleo, o Xavier coloca sangue na máquina, achando que a máquina vai se solidarizar com a situação, sei lá. E depois, pra tentar resolver a situação, o Xavier faz chover sangue de cowboy pra ele se matar. Faz chover sangue de cowboy. Faz chover sangue de cowboy. Vem daquele caos, ele só vai embora e fala orgulhoso: a minha missão está completa. E ele só sai andando assim, e foda-se. Aí o episódio acaba. You can take it from here, right, kid? No, I don't think so. I just want to... Wait, where do you... Faz chover sangue de O cowboy. episódio 5, como sempre, ele começa andando, falando um monte de coisa aleatória. E nesse ele fala uns negócios assim que eu nem consegui entender, nem traduzindo. Umas coisas bem estranhas assim. E aí ele chega na cidade e acha um cadeirante se divertindo com seus amigos. Claro que pra ele eles estão assediando o cadeirante. Aí eles dão muita porrada neles, amigos do cadeirante. Aí ele começa a conversar com o cadeirante, que fala que o pai dele é um médico cristão que cura corações. E aí já dá pra ver o começo da merda. Aí lá dentro o menino começa a ficar meio estranho assim, meio que escondendo alguma coisa. E fala que vai ter que ir embora porque a operação vai começar. Aí ele vai assistir a operação e realmente as coisas se movem pelo ar assim. Só que o Xavier acha o cadeirante mexendo numas argolas lá. Não era Deus, era o menino. Aí o pivete, né, que tava controlando as argolas lá e é o mestre da ciência, mostra o laboratório secreto dele pro Xavier, já que agora meio que ele sabia de tudo. Aí o moleque mostra que ele era um gênio da ciência e ele fala que o sonho dele é fazer vida dentro de um vidrinho assim, que é meio que ser Deus. Aí o Xavier coloca na cabeça que o moleque tava se achando melhor pra ele criar vida, que ele tava se achando melhor que o Xavier, assim, de alguma forma. Ele humilha a criança por nada e vai embora dali. You're not better than me, okay? Just because you created life doesn't make you some kind of god. There's more to life than life. Aí o pai dele vai comprar uns bolos lá que ele ama. A Ele vida fala tudo pra eles. é Tem mais que a vida, sério. segundos de cena dedicado só pra ele falar o quanto ele ama aquelas tortas e que ele mataria todo mundo
por elas. E o Xavier, do jeito que ele é doente, ele fala pro pai do moleque todos os segredos dele. Magnets and wires. So Robbie was controlling everything. He's playing God right underneath your nose. So all this God stuff was a lie? It's all just science? My life is a lie. Ele vai contar pro menino que ele contou o pai dele, pra ser mais arrombado ainda. Enquanto isso, o pai dele tava tentando se matar. Aí o Xavier vai falar que ele tem que superar a morte Ok. do pai dele, apesar da explosão lá dentro do laboratório nem ter terminado. E estranhamente, a explosão, né, como eu disse, ela não acaba. Só que não acaba pra sempre, ela fica lá respirando. Aí o Xavier fala que a explosão tem vida, e as pessoas estão fazendo ela ficar com raiva. You're making it angry. You're making its soul angry. Angry? Explosion's too stupid to get angry. Aí o Xavier tem a ideia brilhante de levar a explosão pro lago, usando aqueles bolinhos que o pai do moleque adora de isca, já que a explosão virou meio que um mutante de explosão, e o pai do cadeirante... O pai... Não, pera. bolinhos que o pai do moleque adora de isca, já que a explosão virou meio que um mutante de explosão, e o Ele mata membros da Ku Klux Klan com uma explosão viva. Tá bom. pai do cadeirante. Ele para pra perguntar pra um cara onde fica o lago, e aí ocorre uma das cenas aí mais bizarramente longas, mas na verdade curtas da história. Parece que tem 1 hora, mas tem 20 segundos. Does anyone know how to get to the lake? The lake. The lake. Can you tell me how to get to the lake? How are you going to get there? By car? I'm driving right now. Okay. First, you're going to want to get in your car. Then, you're going to want to start your car. A lot of people get halfway to the lake and they realize they forgot to start their car. I'm just joshing you. That's just lake humor. Oh, I'll find it myself. Aí ele leva a explosão pro lago e de nada adianta. A explosão ia matar ele, mas o menino salva ele. I created you. You're my mistake. Dad? Listen, Dad. As your son and your creator, I realize I was wrong to disrespect your religion. Now that I created life, I now believe in God, because I believe in me. Come here and give me a hug, Dad. Sim, o menino matou o próprio pai explosão. Aí a polícia chega e o Xavier fala que não aconteceu nada. E come o coração do pai explosão, né? E fala meia hora de merda lá pro moleque. Acaba que esse é o final de quase todos os episódios, ele falando meia hora de merda. Mas no final mesmo, a explosão vai pro céu e o episódio acaba. They say when you die, you your pants, but not me. I'm gonna my heart. Chegando aqui no final do vídeo, eu queria falar Esse um pouco desenho é sobre a muito série bom. no geral. No geral, ela é uma série boa, mas que durou pouco. É muito difícil de entender. Se você não entende nem um pouco de inglês, não vale a pena assistir. Se tivesse dublagem, tudo bem. ia ser muito foda, mas não teve, não chegou nesse nível de popularidade que outros shows da Adult Swim se tornaram clássicos aqui no Brasil pela dublagem, tipo A Faxin ou Blondes e outras aí, até Smiling Friends, né? Sobre a qualidade dela e os pontos bons e os pontos negativos, se vale a pena assistir. Eu acho que os pontos bons são que, culturalmente, é uma coisa muito diferente. Se você gosta de coisas diferentes e gosta de ter inspiração, sei lá, pra fazer sua própria arte, é uma coisa louca, porque vai te dar muita ideia pra muita coisa, porque é muito diferente, ligado? Essas coisas muito diferentes, elas acabam abrindo, né, uma nova porta de criatividade, tipo o Titiavô. O ponto negativo é que não é uma série tão boa de se assistir, tipo, todos os episódios direto, assistir as 2 temporadas direto, e não foi muito legal, tá ligado? Eu já tava querendo desligar o PC e dormir às 14 horas, porque não dá, mano, meu cérebro tava derretendo. No geral, vale a pena se assistir pelo tom diferente. Não, na moral, isso aqui é muito bom. Cadê? O cara não vai falar muito, mas... Cara, isso aqui é muito bom. Muito parabéns ao 144p, é um belo nome de canal, vale dizer. O último vídeo há um dia. Underground, melhor desenho que a MTV já lançou. Documentário, foda. Cara, esse canal é muito interessantezinho. Não parece ser tão conhecido, embora tenha 3 mil, relativamente. Cara, é muito bom isso aqui, na moral. Sinceramente, muito bom.